uma explosão de amor quando a gente resolveu que ia criar o Amar em Ação, né? Só que não precisava criar mais nada. Tinha muitos movimentos, tinha muitas obras que já tinham suas casas, seu movimento. A gente não precisava criar, não precisava ter uma coisa do Amare. Então a gente compreendeu que o Amare eram as mãos estendidas para ajudar os movimentos que já existiam. E nesse momento a gente experimentou a explosão do amor de Deus dentro do Amare. Foi aí que os meninos, né, muitos tocando no serviço, né, com esses corações que se transformaram completamente, não pela igreja, não pelo movimento normal que geralmente acontece, mas por servir. Porque quando a gente começou a compreender que a gente ia sair e a gente ia tocar nesse amor através dos irmãos que mais precisavam, gente, foi uma coisa que mudou tudo, né? Total, total. Davi. Eu estava ouvindo vocês falarem, estava pensando numa coisa que me toca muito, que é assim, uma vez preenchido do amor de Deus, a gente tem dois desejos muito naturais. Um é querer seguir a Deus. Perfeito. Eu quero seguir a Deus. Perfeito. E o seguir a Deus, por sua vez, me leva a um desejo incontrolável de servir a Deus. Né? Perfeito. Todo aquele que se sente primeiramente amado tem um desejo incontrolável de amar, porque o amor é contagiante, né? Já dizia Pat Adams. Né? Já dizia Pat Adams. O amor verdadeiramente é contagiante. E o Amar em Ação, ele surgiu muito como essa resposta, como a Mel falou, de a gente que já estava ali dentro de um movimento que é o amor em pessoa. O Amar é um movimento onde a gente fala de amor. Eu sou muito imaginativo, né? Eu fico às vezes parado aqui no meu canto pensando assim, como é que será que Deus olha pra gente dentro do Amare, né? Sim. E ele fica olhando lá do alto dos céus pra gente, eu fico imaginando que ele deve dizer assim, esse povo se ama muito, porque o tempo todo se abraçando, dando beijo, apoiando, qualquer dificuldade que tem, é todo mundo junto e misturado para tentar se apoiar. E a gente já cheio desse amor extremamente contagiante, todo mundo chegou e disse assim, a gente quer seguir esse amor. E aí a gente viu o movimento crescer. E os 6 começaram a se multiplicar, cada vez mais jovens casais eram tocados por esse testemunho, porque uma das coisas que o testemunho faz, e que eu acho legal, é eu não quero ter a vida do Sandoval e da Nájila, mas o testemunho deles faz com que eu e a Júlia, nós queiramos ter o nosso testemunho com Jesus. Perfeito. Né? E aí os casais viam o testemunho daqueles casais que já faziam parte do movimento, que já estavam tocados por esse amor de Deus e diziam, eu quero seguir. E aí mais pessoas começaram a entrar no movimento. E quando a gente entrava, aqueles que já estavam cheios chegavam e diziam, Padre, a gente quer servir, coloca a gente em missão. Isso. E aí foi muita sabedoria, de fato, de Deus em trazer isso, Mel, de que a gente não precisava inventar a roda. Não. A gente já tinha quem tinha a roda criada. Então a gente procurou grandes amigos da fé que já tinham trabalhos estabelecidos e a gente olhou e disse assim, vocês estão precisando de braço? Vocês estão precisando de perna? O coração precisa dilatar mais? Está aqui o nosso. Né? E aí a gente se aproximou muito de Obra Lumen, a gente se aproximou muito de Anjo Rafael e tantas outras obras para poder fazer o bem. E aí eu acho que acontece o mais maravilhoso de tudo. A Mel falou uma coisa que é o engajamento. Né? A gente falou, às vezes o macharal, como a gente costuma dizer, tem mais dificuldade. Né? Tem aquela... Mas como da visão da Paty diz, na hora do serviço é que o bicho pega. É na hora que a gente foi lá, e você pode até trazer esse testemunho, Mel, também, porque é um testemunho do amor de Deus, quando vocês chegaram lá no sertão, qual era aquela cidade? Lá em Canidé. No sertão de Canidé, aquele cara que talvez nunca só tinha chorado no dia que o filho dele nasceu, e se ele não tinha filho, talvez ele nunca tivesse chorado na vida dele, na hora que ele viu uma criança que não tinha nada, receber um pouco, e aquele pouco era tudo para ela, ele viu Jesus naquela criança. Com certeza. E aí os testemunhos, né, Mel, foram magníficos, né? É inexplicável o que aconteceu com a Amar em Ação, porque começou a tomar uma dimensão tão grande, e a gente sempre diz, servir
ação não é tamanho. Ação é amar. Perfeito. Né? Não tem tamanho, não tem ação grande. Se a gente tocar uma pessoa, se a gente tocar em Jesus em uma pessoa, a gente já fez o nosso papel. E aí começou a ficar de um... Eu tô toda arrepiada, porque isso me move muito. Mas assim, começava a gente a montar caravanas para o interior. E um dia nós subimos com 50 carros lá para Canindé. Uma estrada tão difícil, 50 carros, eram uns entrando no carro dos outros, né? Muitos. Chegamos lá em cima, tinha uma igreja abandonada e a gente tinha levado muita roupa, muito brinquedo. E aí fez uma fila deles lá fora e aí dentro, como é que a gente faz? Eu digo, vamos fazer uns anjos. Por quê? Não adianta também a ação e o amor de Deus, eu só consigo sentir se eu tocar, se eu encontrar. Sim. Você pode doar a sua casa, você pode doar o seu carro, o dinheiro que você tem todinho no bolso, se você não tiver o encontro, porque Deus, ele toca a gente exatamente quando a gente toca nele, né? Deus é encontro, né? É encontro, né? Então, quando a gente começou a encontrar aquele povo, e a gente tinha levado médicos, dentistas, e aí o Rodrigo, quando desceu lá, né, o monte, a gente subiu naquele monte, uma pessoa olhou até e disse assim, uma senhora disse, eu pensei que vocês não vinham, porque nunca ninguém veio aqui. Quando a gente ouviu a promessa, a gente não acreditou que vocês vinham. E eu queria falar isso porque dali nasceu uma coisa muito linda. Os médicos conseguiram atender, mas os dentistas não conseguiram fazer nada. Porque médico atende em qualquer lugar. A psicóloga estava lá com uma sombrinha, lá no cantinho sentado com a cadeira, no meio do sertão, no sol, atendendo. E os médicos, cada um botou uma cadeirinha, mas os dentistas, aí o Rodrigo voltou e disse, Mel, os dentistas não conseguiram fazer nada. A gente precisa de um consultório móvel. E olha como é o amor de Deus. Nós descemos aquele monte e chegamos para o nosso padre, óbvio, né? Padre, a gente precisa de uma van consultório. Óbvio, não. Mesma hora, rifa. E olha como é preciso, porque Deus também tem uma coisa. Ele é muito preciso, que é para não ter dúvidas de que é ele, né? Então, nós precisávamos de... Vou dar um número, 44 mil reais. E a gente começou a fazer a rifa, o pessoal não devolveu as cartelas, a gente fez mais cartela. Quanto foi apurado na rifa? 44 mil reais. Olha, é a experiência do amor de Deus. Né? Ele fala porque ele precisa dizer que foi ele. E não era qualquer carro não, tinha que ser para subir um monte, tinha que ser um carro, né? É uma van consultório que foi feita, o Mamari tem.